Boa tarde, eu sou o Marcelo, faço parte do programa Residência Pedagógica do Instituto Federal do Piauí. Eu acompanho a turma do primeiro ano A e hoje eu trago para vocês a correção da primeira avaliação de Química. Bom, a primeira questão traz o seguinte: o café solúvel é obtido a partir do café comum dissolvido em água, a solução é congelada e a seguir diminui-se bruscamente a pressão. Com isso, a água em estado sólido passa rapidamente para o estado gasoso, sendo eliminado do sistema por sucção. Com a remoção da água do sistema, por esse meio, resta o café em pó e seco. Nesse processo foram envolvidas as seguintes mudanças de estado físico. Bom, a gente vai analisar agora aqui o enunciado e já a gente pode ver as mudanças de estado físico que acontecem. A primeira mudança de estado físico que a gente pode observar é a solidificação, pois primeiro ele passa do estado líquido para sólido, onde no enunciado fala que o café é solúvel em água, que é solúvel em água, e em seguida a solução é congelada. Aí a gente já pode observar a primeira mudança de estado físico. A segunda é a sublimação, pois ele já passa rapidamente do estado sólido para o estado gasoso. Então a alternativa correta é a letra C. Bom, a segunda questão traz um diagrama de aquecimento do material. Aqui a gente pode observar o diagrama à direita. Aí a gente tem algumas das alternativas. Analisando o gráfico, a gente pode observar que de 0 a 50 graus Celsius, o material permanece em estado sólido. Aí acontece a primeira mudança de estado físico. Dos 50 ao 150, a gente tem o material em um estado físico. E do 150, e no 150, ele passa a mudar de novo o seu estado físico. E dentre as alternativas que a gente tem, o correto a se afirmar é que em 50 graus Celsius a temperatura de fusão do material, pois aqui no gráfico a gente analisa que ele de 0 a 50 está em estado sólido e de 50 a 150, do 50 ele passa do estado sólido para o estado líquido, que é onde ocorre a fusão. A terceira questão que a gente traz é sobre densidade, que fala o seguinte: sabe-se que a densidade do gelo é 0,92 gramas por centímetros cúbicos, a do óleo é de 0,8 gramas por centímetros cúbicos e a da água é de 1 grama por centímetros cúbicos. A partir desses dados, podemos afirmar que a gente tem as alternativas e a gente sempre tem que analisar o corpo com menor densidade, pois sempre flutua em relação ao corpo de maior densidade. O gelo flutua no óleo e na água? Não, o gelo não vai flutuar, pois o óleo ele tem uma menor densidade do que o do gelo. O gelo afunda no óleo e flutua na água. Essa alternativa é correta, pois o gelo ele tem maior densidade que do óleo, ou seja, ele vai afundar no óleo e ele tem uma menor densidade do que da água, ou seja, ele vai flutuar na água. A quarta questão. A naftalina, substância empregada para evitar baratas e outros insetos em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que as bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar nenhum vestígio. Esse fato ocorre graças ao fenômeno da A. Fusão, B. Ebulição, C. Solidificação, D. Liquefação ou C. Sublimação. Bom, a naftalina em pressão normal e abaixo de 80 graus passa direto do estado do sólido para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. E como que é chamado esse processo, gente? Esse processo é chamado de sublimação. Então, a alternativa correta é a letra E. As propriedades físicas e químicas das substâncias estão diretamente ligadas às fases de agregação da matéria. Analisando-se o quadro na qual a alternativa descreve respectivamente a fase de agregação de cada substância exposta a uma temperatura de 30 graus Celsius, a gente tem as alternativas e na direita a gente tem o quadro que traz quatro substâncias, o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada uma. Então a gente vai analisar cada um na temperatura de 30 graus Celsius.
É, a, no caso, primeiro a gente vai analisar o mercúrio. A 30 graus Celsius a gente tem o mercúrio como? O mercúrio líquido. A amônia a 30 graus Celsius a gente tem ela o que? Em estado sólido, estado líquido ou estado gasoso? A gente tem ela no estado gasoso, pois o ponto de ebulição dela é a menos 33 graus. Ou seja, se a gente achar ela numa temperatura de 30 graus Celsius, ela já vai estar em fase gasosa. O benzeno, a gente vai ter ele no estado quê? No estado líquido, porque o ponto de fusão dele é de 5,5 graus Celsius, ou seja, ele passa do estado sólido para o estado líquido. E o naftaleno, a gente vai ter ele em estado sólido, pois o ponto de fusão dele é 80 graus Celsius, e a gente está analisando ele numa temperatura de 30 graus Celsius. Então, a gente vai ter alternativa letra C, correta. Sexta questão. Considerando os sistemas, o sistema 1, 2 e 3 corresponde respectivamente a. No sistema 1 a gente tem uma água, no sistema 2 a gente tem água e etanol, e no sistema 3 a gente tem uma água e óleo. Analisando, a gente no sistema 1 a gente tem água. A água é o que, gente? Uma substância simples ou uma substância composta? A água é uma substância composta, pois é formada pelo hidrogênio e pelo oxigênio. No sistema 2, a gente tem uma mistura de água mais etanol. Ele forma uma mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? Ele forma uma mistura homogênea, pois a gente não consegue identificar nenhuma fase ao misturar as duas substâncias. E no sistema 3, a gente tem água e óleo. É uma mistura heterogênea ou homogênea? É uma mistura heterogênea, pois a misturar as duas substâncias, a gente consegue identificar claramente onde fica a água e onde fica o óleo. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Sétima questão. Rochas ígneas ou magmáticas são formadas pela solidificação do magma, que é a lava que sai dos vulcões. Um exemplo típico de rochas magmáticas é o granito, que é usado como revestimento de edifícios. Sobre o granito, é correto afirmar que é uma substância pura composta, é uma mistura heterogênea, é uma substância pura simples, uma mistura homogênea ou uma substância solúvel em água. Analisando o granito, a gente vê que ele é uma mistura de três minerais. Então, se é uma mistura de três minerais e a gente consegue identificar o que cada mineral na faz sobre a pedra granito, então a gente tem uma mistura heterogênea. Oitava questão. Observe os frascos 1, 2 e 3 e seus conteúdos indicados abaixo. Juntam-se sob agitação os conteúdos desses três frascos, de modo que o açúcar e o cloreto de sódio sejam totalmente solubilizados e ainda restem alguns cubos de gelo, resultando um sistema heterogêneo. Bom, a gente tem no sistema 1 álcool e açúcar, no sistema 2 a gente tem água e areia, e no sistema 3 a gente tem gelo em cubos e NaCl, que é o cloreto de sódio. Bom, juntando o conteúdo dos três frascos, de modo que todo o açúcar e o cloreto de sódio sejam solubilizados, teremos três fases: a água, a areia e o cubo de gelo. E na água teremos a solubilização do açúcar, do sal de cozinha, o cloreto de sódio, e o álcool. Portanto, teremos cinco componentes, que são a areia, a água, em estado líquido e em estado sólido, formando apenas um componente, o cloreto de sódio, o açúcar e o álcool. Então, a gente vai ter um trifásico com cinco componentes. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. A nona questão. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar
e meus olhos, nariz e gargantas começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para voltar a respirar. O trecho sublinhado pode ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma: como uma mistura, aí a gente vai analisar que nos rótulos de fabricantes, água sanitária em geral contém informações de produtos que não podem ser misturados com amônia ou desinfetantes contém essa substância. Isso ocorre porque a água sanitária contém o hipoclorito, que é o OCl-, que reage com a amônia, o NH3, e leva à formação de clorominas, conforme a reação abaixo, que a gente pode ver a reação. E as clorominas são irritantes para o trato respiratório e podem causar sérias lesões pulmonares. Pode-se também desprender o gás cloro, o Cl2, que é altamente tóxico e asfixiante. Então, o trecho sublinhado aí na prova de vocês, que podem ser substituídos em linguagem científica, que vai retratar isso da seguinte forma, é a letra D. Com a mistura houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Bom, e entre os procedimentos recomendados para produzir acidentes como produtos de limpeza, aquele que deixou de ser cumprido na situação discutida na questão anterior foi o norma armazenamento de produtos em embalagens de natureza e finalidade de diferentes origem. Leia atentamente os rótulos e evite fazer misturas cujos resultados sejam desconhecidos. Não armazene produtos de limpeza e substâncias químicas em locais próximos a alimentos e verifique os rótulos de embalagens originais. Todas as instruções para os primeiros socorros, mantenha os primeiros socorros, e a outra alternativa é mantenha os produtos de limpeza em locais absolutamente seguros, fora do alcance de crianças. Então, entre os procedimentos recomendados para reduzir acidentes com produtos de limpeza, aquele que deixou de ser cumprido na situação discutida na questão foi o que melhor se encaixa na questão e o que poderia ter, o que ele poderia ter feito para tentar evitar o que aconteceu na questão anterior. Para ler atentamente os rótulos e evitar fazer misturas cujos resultados sejam desconhecidos, pois os produtos de limpeza em sua maioria são fortes e instáveis e com isso podem ter reações entre si, criando assim substâncias que são desconhecidas, que não são conhecidas, ou seja, desconhecidas pela população, e na maioria na maioria dos casos são tóxicos e trazendo riscos à saúde das pessoas. Então é isso. Tenha uma boa tarde. Agradeço pela atenção.